Ateísmo, o saco de batatas furado da filosofia, o eterno apêndice da religião. Eu vou deixar essa informação comprimida em um vídeo curto e não em uma live, porque vai sempre se repetir isso, né? Eu faço uma proposta de vídeo, alguns canais ateus me respondem, eu faço análise dessa resposta, aí não se dão por vencidos, claro, e fazem análise da análise e fica aquela briga de egos. Bom, pessoal, isso aqui é para resumir tudo, tá? Um ponto final nisso tudo aí, é tudo que eu tenho para dizer sobre essa questão ateísta, tá? Já fiz parte desse movimento, 5 anos ali militando, me decepcionei bastante, não só pela proposta filosófica, que depois eu vi os seus erros, né? Enfim, não tem como manter. E eu acho que isso é uma prerrogativa racional de quem pensa mudar de ideia e expor por que mudou de ideia. É que nem eu falo e eles fingem que não entendem. Chegando ao ateísmo é ponto final, não tem mais para onde ir, eles fingem que não entendem isso, de forma sacana mesmo, ou burra, né, sei lá. Porque assim, eles tratam os dissidentes, os tidos, porque assim, uma coisa é você dizer que é ex-ateu e nunca ter provado isso, nunca ter provado que fez parte. Mas vocês sabem que eu fui, né, que eu fiz a militância, tá tudo registrado aí, tem gente que baixou os vídeos, tem até hoje. E eles mesmos vinham no meu canal cheirar aí a minha bunda, né, e beber da minha fonte, comer no meu prato, né? Pagavam um superchat e ficavam até me bajulando, muitos deles, que dizem hoje que eu nunca fui ateu de verdade. Então, quer dizer, isso é um tratamento de seita, é um tratamento de máfia, né? É tentar descredenciar, né, aquela pessoa perante o público, para dizer, não, ele está falando isso aí porque ele nunca foi de verdade. É o mesmo papo daqueles que eles criticam, né, o crente fanático. Não, saímos da igreja porque, enfim, saímos aí, bota lá um argumento, o cara vai falar, não, você só saiu porque você não teve um encontro com Deus de verdade, você não teve o Espírito Santo de verdade, né? Então é a eterna falácia do escocês, então aí começa a ficar muito difícil qualquer tipo de argumentação válida, de debate saudável, né? Então vocês sabem que eu fui praticante disso. O que eu mais vi foram ateus com problemas psicológicos gravíssimos, problemas de caráter gravíssimos, até problemas cognitivos também, tá? Então, mas eles se acham os tais, né? Eles se acham os fodas, é igual um niilista, e pessoal aí niilista, misantropo de rede social, né? Se acha o foda, se acha o último biscoito do pacote, eles acham que chegou ao niilismo, que chegou ao ateísmo, então eles são o suprassumo da filosofia, que eles são a nata da sociedade. Essa que é a realidade, eles se acham os fodões, mas na prática eu provei que esses caras não são nada daquilo que falam, daquilo que bancam, né? Na prática é tudo diferente, igual acontece com o religioso, né? Uma coisa ali é ficar garganteando o que tem no livro sagrado, os milagres, mas ninguém vai lá praticar Mateus 10:8. Essa que é a realidade, né? Essa que é a realidade. Então isso serve para as outras filosofias, para os outros pacotes também. Por isso que aqui a gente não pertence a nenhum pacote, não representa nenhum grupo. Então o que eu tenho para falar é ponto final aqui sobre isso, tá? Porque eu não vou ficar dando palco para chimpanzé ficar dançando e para esses ateus aí ficarem com dor de cotovelo e não são capazes de fazer uma meia-culpa, não são capazes de apontar, porra, isso aqui você tá certo. Não são capazes, é uma briga de vaidades, é um fla-flu. E então esquece. Então tudo que eu tenho para dizer está comprimido nesse vídeo aqui, tá? Em relação a esse assunto, tá certo? Então sair fora disso aí, pelo ponto de vista comportamental, tá? E também pelo ponto de vista filosófico, tá? Eu prefiro ficar como agnóstico mesmo, no agnosticismo, que eu acho que é a posição mais sensata que eu vejo aí, que eu enxergo, tá? Então, para você ver, para resumir aqui em 4 etapas, para finalizar aqui com esse vídeo, são as 4 etapas, são as 4 bases da minha argumentação do porquê que eu digo para todo mundo que nenhum ateu deveria ser ateu e sim agnóstico, se for o caso, né?
e que essa filosofia é completamente manca e completamente dependente daquilo que ele critica, daquilo que a filosofia critica, ou seja, a religião. Complementando, o ateísmo é o lado diferente da mesma moeda da religião. Tá? E essas são as 4 bases, preste atenção. Primeira base, sem provas, sem julgamento. Fim de papo, correto? Isso aí é uma argumentação racional. Que eles alardeiam tanto que são racionais, né? São defensores da ciência, se acham os paladinos da ciência, né? Eu sou ateu, logo eu tenho que ser pró-ciência no sentido mais fanático e burro possível, né? Daquilo que realmente está destruindo a ciência, que é blindar ela de críticas, que é blindar cientistas e atitudes políticas em nome da ciência, enfim, isso que essa rapaziada toda faz aí. Então, primeiro conceito, sem provas, sem julgamento, correto? Aí eu pergunto, existe prova da não existência dos deuses, do mundo espiritual? Claro que não. Claro que não, e muitos até argumentam que é impossível se provar a inexistência de alguma coisa. Então, logo, se é impossível provar a inexistência, logo não tem prova de inexistência. Logo, não tendo prova de inexistência, evite julgamento, ou seja, seja agnóstico. É simples assim, e não ateu, né? Isso eu estou citando um exemplo, né? Obviamente que você pode até ir para um deísmo, alguma coisa nesse degradê, tá? Mas ateu você não pode ser se você tem esse primeiro ponto como base, tá? Segundo ponto, base dos 4 que eu vou falar aqui hoje. A filosofia ateísta já nasce morta, né? Por quê? Se tiver correta, porque há a possibilidade do ateísmo estar correto, pessoal, mas se tiver correto o ateísmo, no final das contas, o que vai acontecer quando a nossa carne sucumbir? Um belo dia que a terra há de nos comer. O que acontecerá? Não acontecerá nada. A gente simplesmente perde a consciência e a gente não vai conseguir comprovar nada dessa natureza, né? Mas digamos que alguma religião está certa, ou digamos que todas as religiões estão erradas, mas mesmo assim existe um mundo espiritual, existe um Deus ou alguma coisa do tipo, tá? Pelo menos na morte a gente saberá. Se por enquanto a gente não tem como provar isso e nenhuma religião consegue provar de fato seus deuses, mas pelo menos na morte a gente vai encontrar a resposta, porque a gente vai se deparar num outro plano, né? A gente vai descobrir que existe vida espiritual. O nosso espírito vai sair do corpo e a gente vai ter consciência disso. Mas se o ateísmo estiver certo, como é que a gente vai ter consciência de se a gente estava certo no final das contas, sendo ateu? Não tem como. Veja que isso é completamente diferente da aposta de Pascal, tá? A aposta de Pascal é uma coisa covarde. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada aí. O que é a aposta de Pascal? Isso não é a aposta de Pascal. Muita gente confunde, tá? Muita gente confunde. Pega direitinho o que é a aposta de Pascal e pega o que eu estou falando aqui agora. Se o ateísmo estiver certo, nós nunca saberemos. Logo, como é que eu posso fazer parte de uma filosofia ao qual ela, por si própria, ela nunca poderá ser provada? O que acontece do existir do ateísmo é o seguinte, que é aí a nossa terceira base argumentativa para isso, tá? Que é o seguinte, abre aspas, olha só. Abre aspas nesse raciocínio. A religião não prova Deus. Logo, não existe nada. Por isso, sou ateu. Percebeu o engano? Vou repetir. A religião não prova Deus. Logo, não existe nada. Por isso, sou ateu. Percebe o engano? Ou seja, é o eterno apêndice do que a religião diz. Tanto é que o ateu, quando rejeita a ideia de Deus, ele se apega à ideia de Deus construída pela religião. Por exemplo, o cristianismo aqui no Ocidente, né? Não, eu não aceito essa ideia de Deus. Como é que pode um Deus que não sei o que? Ele pega, claro, do ponto de vista hipotético também. Eu entendo que é uma crítica hipotética muitas das vezes, né? Os modus operandi desse Deus judaico-cristão e julga que não existe nada. Só que nem todas as ideias de Deus são parecidas com a judaico-cristã, né? Principalmente se você for estudar ali o que diz o pensamento mais deísta da coisa, né? Mas aqueles deuses fora de religião. Aí sabe o que os ateus dizem? Ah, esses deuses fora de religião são abstratos, não interessam ao debate. Claro que é conveniente, né, dizer isso, que não interessa ao debate. Porque
obviamente eles não poderiam julgar a não existência. Eles vão julgar o quê? Os modus operandi desses deuses religiosos, que são deuses totalmente com características humanas. Então eles conseguem refutar facilmente aquilo ali, né? Porra, Deus fazia maná cair do céu na Bíblia e agora deixa a criança passar fome na África? Pá! Refutei a religião, refutei o cristianismo, logo sou ateu. Então fica muito fácil para o ateu. Se ele for defender uma ideia metafísica fora da religião, ele se embanana todinho. Caduca a ideia do ateísmo, entendeu? É um saco furado, não tem sustentação nenhuma. É por isso que eles fogem disso e atacam que, não, esses deuses aí em particular não interessa. Porra, isso é uma carência absurda de filosofia. Vocês concordam comigo? Então tá aí. O quarto ponto que eu tenho para falar para vocês é o óbvio, né? O fato de não ter, vamos dizer, provas da existência de algum deus ou do mundo espiritual, provas cabais, que eu até concordo com isso, não existe provas cabais, né? Pelo menos não que eu saiba, não que eu tenha tido contato. Então, o fato de não existir provas cabais da existência do mundo espiritual de deuses não implica que realmente não exista. Já começa por aí. Você quer ver uma coisa? O mundo microscópico. Na Idade Média eles não sabiam que existia vírus e bactérias, essa porra toda. Eles pensavam até que as vítimas lá da peste bubônica, eles pensavam até que as vítimas lá da peste bubônica vinha pelo mau cheiro, né? Eles não sabiam que existiam as bactérias, os vírus, né? Mas já existiam. Não importa o que a humanidade sabe ou não sabe, domina ou não domina. O que é. Né? Então o fato da gente hoje não conseguirmos vislumbrar nada nesse sentido de forma cabal, não quer dizer que não exista. Já começa por aí também. Isso é óbvio. Né? Então pode ser que um dia a gente chegue numa condição de se provar isso aí. De se provar Deus, de se provar deuses, sei lá, o mundo espiritual. Não sei, não sabemos. Entende? Por isso que a questão mais, se você for ver, a questão mais científica da coisa, mais filosófica, mais bem alicerçada na filosofia, mais bem alicerçada na ciência e mais alicerçada no empirismo é o agnosticismo e não o ateísmo. O ateísmo não é ceticismo. Aí é que vocês se enganam. Ateísmo não é ceticismo. Essa é a chave mestra para você entender esse assunto. Ateísmo, ele afirma, tanto quanto o religioso. O religioso afirma cara, o ateísmo afirma coroa. São os dois lados da mesma moeda. E a gente não tem elementos, pelo menos por enquanto, para afirmar 100% de certeza uma coisa ou outra. É por isso que é necessário a fé. Só que se você for ver, o ateu também tem fé. Fé na inexistência. E isso é uma coisa que é difícil entrar na cabeça deles. Por vaidade, por picuinha, por dor de cotovelo. Por eles se acharem foda, porque eles descobriram que a religião engana. Porra! Virei o jogo. Agora eu sou um descoladão da Matrix, culpado. E não é nada disso. Você só leu a primeira página do livro. Um livro de 500 páginas. Você só leu a primeira página e já está se achando expert no assunto. Já acha que pode fazer resenha do livro. E não pode. Tem que ter humildade. Tem que ter mais senso filosófico nessa galera. Entendeu, pessoal? Então, fica aí esses 4 pilares sobre a questão do ateísmo, tá? E pretendo não ficar falando mais desse assunto também, porque já falei tudo que tinha que falar e eu acho que eu comprimi o máximo possível sobre essa questão nesse vídeo aqui, beleza? Então é isso. Não esqueça de deixar a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. É muito importante, tá? E aqui na descrição do vídeo, além de você se inscrever, claro, marcar o sininho aí na opção todas, deixar o seu comentário, você também vai dar uma olhada aqui embaixo na descrição. Se você quiser apoiar o nosso canal, eu agradeço, tá? O canal é desmonetizado, você vê que não passa propagandas, você assiste linear, não precisa ficar pulando, né, propaganda, e tem propaganda que nem é pulável, né? Nem dá pra pular, e são 2 coladas uma na outra e você não consegue pular propaganda, olha que saco. Aí você tem que assinar o YouTube Premium, ou então usar Adblock, mas eu acho que no smartphone não dá pra usar Adblock, né? Então é aquele saco todo, né? Você perde o raciocínio, tem que ficar pulando o vídeo. Então dá uma moral pra gente,
não tem propaganda nos nossos vídeos. Então, se você puder colaborar diretamente, os meios estão aqui embaixo. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo aí.